amados, graça e paz. Amém. Vamos orar um pouco. Que dinâmica boa, né? Acredito que a gente já conseguiu identificar em que lugar nós estamos, não é verdade? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por este dia, por essa manhã tão gloriosa. Oh, Pai, muito obrigada pelo privilégio de acordar, de respirar, de ter um alimento na mesa, de ter uma casa para dormir, para acordar, de ter uma família. Oh, Senhor, como o Senhor é bom. Bondade e misericórdia nos segue todos os dias da nossa vida. Queremos ser gratos a Ti por todas as coisas, inclusive essas coisas que parecem ser tão pequenas, mas que não é, Pai. Oh, aleluia. Muito obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ah, Pai, obrigada, Senhor, pelo teu benefício em nossa vida. Obrigada porque somos templo e morada do teu Espírito Santo. Podemos contar com a tua ajuda, Espírito Santo. Podemos contar com a tua companhia todos os dias, em todo o tempo. Muito obrigada. Eu confio na tua unção, me capacitando nesta manhã para ensinar, Pai, a tua palavra aos teus filhos, Pai. É uma responsabilidade tão grande anunciar, ensinar a tua palavra. Mas eu conto com a tua ajuda, eu conto com a tua inspiração. Muito obrigada, Senhor, porque você nunca nos deixa só. Passará o céu, passará a terra, mas a tua palavra nunca passará. E nós exaltamos a tua palavra neste dia, nós exaltamos, Pai, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é viva e eficaz. Aleluia! Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor enviou a sua palavra e ela nos curou e nos livrou de tudo que é mortal. Muito obrigada, Senhor. Nós te amamos, Pai. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Sei que Lucas já parabenizou, mas eu também quero parabenizar os formandos do Rema, né? Quero parabenizar os professores, quero parabenizar os diretores, quero parabenizar os varões valorosos que entraram com as bandeiras, né? Enfim, amados, é motivo de alegria servir ao Senhor, é motivo de alegria ser participante de uma obra que nasceu no coração de Deus. Amém? Então, pastor Lucas já falou o tema desse mês, né? E eu sei que vai ser algo poderoso para a nossa vida. A palavra, ela é poderosa, amém? E o tema desse mês é a igreja como a luz do mundo. Mas hoje, como o primeiro domingo do mês, fiquei com a parte do comissionamento da igreja, ou seja, a grande comissão. Alguém aqui já ouviu falar? Claro, né? Amém? Então, hoje nós vamos ver um pouco a respeito do comissionamento da igreja. A grande comissão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Jesus. Jesus, Ele veio para esta terra para cumprir esse propósito de dar a sua vida, de se entregar, de nos resgatar, de nos salvar. Amém? Mas Jesus, ele cumpriu o seu ministério aqui na terra. O tempo dele, aqui na terra, ele cumpriu aquilo que Deus tinha determinado para ele e ele voltou aos céus. E quando ele voltou, ele disse que não nos deixaria só, mas ele enviaria um ajudador, ele enviaria o Espírito Santo. Amém? E esse Espírito Santo, ele nos capacita, amados, a darmos continuidade à obra que Jesus começou. Porque a grande comissão nada mais é do que isso, amados. É de nós continuarmos fazendo aquilo que Jesus começou a fazer. Olha que coisa tremenda. Continuar, amados, dar sequência a uma obra que Jesus começou. Você fica feliz com isso? Que coisa gloriosa, amados. E
Eu fui pegar no dicionário a definição, né, de comissionamento, já que é o tema de hoje. Comissionamento quer dizer, primeiro, delegação de poder provisório. Olha que coisa interessante. Delegação de poder provisório. E eu logo trouxe para a nossa vida espiritual. Por que provisório? Porque nós vamos voltar para o céu, amém? Assim como Jesus voltou, nós também vamos voltar. Então é provisório, amados. Por isso que nós não podemos perder tempo. Aleluia! Essa delegação de poder nos foi dada, nos foi delegado poder, autoridade, para trazer as pessoas, transportá-las do reino das trevas para o reino da luz. Amém? A outra definição de comissionamento é nomeação para cargo ou função em comissão, ou seja, é uma nomeação. Irmãos, eu e você, nós somos nomeados. Olha que coisa maravilhosa. Diga aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Nós já fomos nomeados. Sabe quando alguém passa num concurso e fica esperando ser chamado? Não, a gente já passou, a gente já foi aprovado. Nós já estamos. Aleluia. Nós já estamos trabalhando, já estamos servindo, já estamos amados nessa grande comissão. E Deus, Ele conta conosco. Nós não perdemos. Não fomos reprovados, nós fomos aprovados. Você foi aprovado, eu fui aprovada. Não precisa, como a dinâmica aqui, não precisa, amados, a gente esperar que apenas algumas pessoas cumpram esse chamado. Porque Deus não chamou aqueles capacitados. Deus chama as pessoas com o coração pronto. Deus chama as pessoas com o coração obediente. Porque Ele não pediu, Ele ordenou, Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? E eu queria começar lendo com vocês Mateus, no capítulo 28, que é um texto bem conhecido nosso, mas não tem como a gente falar da grande comissão, né, do comissionamento da igreja, sem lermos esse texto. Mateus, capítulo 28. Aleluia. Eu creio que você vai sair daqui hoje pregando o evangelho para todo mundo, até para os passarinhos que você vê pousando por aí, que lá na nave tem muito passarinho, né? A gente pode começar treinando por ali. Pega um passarinho daquele e começa a falar do amor de Deus. Aleluia. Mateus 28, a partir do versículo 18. Glória a Deus. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha que coisa linda, amados. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, amados? Então, aqui, uma coisa bem interessante, uma vez eu já falei sobre isso, eu vou dizer de novo. Bem interessante, que chama a nossa atenção, é porque ele diz, portanto, ide. Quando ele diz, portanto, ide, ele não está dizendo, ó, meu filho, se der, se durante a correria do seu dia a dia, se quando você tiver tempo, quando você tiver afim, com vontade, por favor, anuncia o meu evangelho. Não. Ele não falou dessa maneira. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Então, quando Jesus disse ide, ele estava dando uma ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se nós queremos ser obedientes ao Senhor, nós precisamos cumprir o ide do Senhor. E eu quero dizer a você, amados, que cumprir o ide do Senhor não é para pastor, não é para profeta, nem evangelista. Cumprir o ide do Senhor é para os filhos de Deus. Porque Ele nos deixou o ministério da reconciliação. Lá em Coríntios fala isso, 5,17, que Ele nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso? Nós podemos e devemos reconciliar o mundo com Deus. Amém? Aleluia. Eu queria ler também semelhante, bem parecido, né? Lá em Marcos 16, que todos conhecem. Marcos 16, versículo 15. Glória a Deus. Diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo,
Mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Mais uma vez, amados, nós vemos aqui. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sabe, irmãos, é uma atitude de obediência, pregar o evangelho, mas também de amor. Nós não podemos fechar os nossos olhos quando nós vemos pessoas perecendo. Amém? Nós, acredito que todo mundo aqui, quando conheceu Jesus, a não ser aqueles que já nasceram no lar cristão, né? Mas quando a gente recebe o Senhor, quando nós entregamos nossa vida a Ele, a primeira coisa que nós queremos é o quê? Salvar todo mundo, não é? Falar de Jesus para a família, para os colegas, para as pessoas que nós temos contato. Porque nós entendemos, os nossos olhos foram iluminados. No momento que nós nascemos de novo, antes de nós nascermos de novo, nós estávamos mortos, a Bíblia diz, nos nossos delitos e pecados. Quem está morto não vê nada. Quem está morto está em treva. Quem está em treva não enxerga nada. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, os nossos olhos foram iluminados. Amém? Então, quando nossos olhos foram iluminados, nós passamos a ver as pessoas na escuridão, as pessoas perdidas. E o amor de Deus que é derramado em nosso coração, quando nós nascemos de novo, esse amor nos impulsiona, esse amor nos constrange a resgatarmos, a tentar resgatar essas pessoas que estão nas trevas. Por que tentar, Penha? Porque nós anunciamos, mas a decisão é de cada um. Amém? Ele deixou o livre-arbítrio, mas o nosso papel é anunciar o evangelho a toda criatura. Amém? Aleluia. Então, a pregação do evangelho é essa parte do plano de Deus. Mas, irmão, eu não sei pregar. Mas você pode viver a palavra. Muitas vezes nós pregamos sem abrir a boca, amados, com a nossa vida em retidão, com a nossa vida mostrando Jesus. Amém? Aleluia. Então nós precisamos fazer parte disso, obedecer ao Senhor. Eu queria ler com vocês João, o Evangelho de João, no capítulo 3. João 3. Aleluia. Glória a Deus. João 3,19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Irmãos, esse versículo é tão profundo, e é tão simples ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando nele hoje de manhã. Quando diz assim, ó, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Isso aqui não tem o que explicar, né? A luz é quem? Jesus. Amém? E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Aleluia. Quem está em trevas não quer vir para a luz muitas vezes, porque eles sabem que vai ser reprovado, que vai mostrar, vai ser visto. Imagina aí agora. Não precisa nem você fechar os olhos, só precisa você imaginar uma sala onde está tudo escuro. Você consegue ver as coisas? Quando você acorda de madrugada para ir no banheiro, está o quarto bem escuro, você consegue ver alguma coisa? Não. Mas quando chega a luz, a gente acende a luz, ou a lanterna do celular, a gente faz assim, a gente consegue ver. Quando as pessoas elas vêm para a luz, né, as obras do pecado, as obras das trevas, elas começam a aparecer. E muitas vezes as pessoas elas se escondem, elas não querem ouvir, porque elas sabem que as obras serão vistas. Às vezes eu fico pensando muito no dia a dia, eu fico sempre comparando. Às vezes a cozinha da casa que eu moro não é tão iluminada. Às vezes eu lavo alguma coisa, alguma panela, alguma coisa, e quando eu vou para o claro, eu pego aquele e vou para o claro para olhar, para ver se realmente ficou do jeito que eu queria. Porque lá não dá para ver perfeitamente os detalhes. Às vezes a gente sai, passa uma maquiagemzinha, né, dentro de casa, nem vê. Quando entra no carro que está claro, eita, tem muito, e vai tirar. Por quê? A luz está mostrando. Não é verdade? Não é assim que acontece.
A luz, quando nós nos aproximamos da luz, as obras das trevas começam a ser vistas. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos da luz, da palavra, de Jesus, as obras das trevas, elas começam a aparecer. Então, tem pessoas que elas têm dificuldade, como esse versículo que a gente leu, de João 3,19 até o 21. O 20 diz, né? E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém? Vocês conseguiram entender esse exemplo que eu dei? Aleluia. E já que estamos em... Aí o 21, não sei se eu li, vou ler de novo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Olha que coisa linda. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmão, que coisa linda. Não precisa nem a gente explicar. E João 8, passa aí algumas páginas. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Sabe, irmãos, quem está nas trevas, muitas vezes, não sabe que está nas trevas. Por isso, o papel da igreja de mostrar o caminho, de anunciar que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes as pessoas elas estão praticando até uma religião. Às vezes são pessoas até muito religiosas, achando que estão fazendo certo. Mas é necessário que a gente chegue e que nós apresentemos o plano da salvação para as pessoas, mostrando a luz, mostrando Jesus. E quem vai fazer isso, amados, somos nós. Jesus, Ele escolheu 12. Ele preparou os 12 discípulos. Um se perdeu, mas quando ele voltou para o céu, 11 ficaram muito bem preparados. E ai de nós, se esses 11 não tivessem feito a sua parte. Nós estamos aqui hoje, o Evangelho chegou até nós, porque aqueles 11 deram continuidade à obra de Jesus. Aleluia, então tem a minha parte a ser feita, tem a sua parte a ser feita no mundo, amado, de ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não sei pregar, mas você sabe pregar, sabe, todos nós sabemos. Uns sabem pregar muito bem, mas outros com uma atitude de amor, com um gesto, amém? Às vezes até dando um bom testemunho. Vai mostrar. Quantas pessoas aqui não já tiveram a experiência de alguém perguntar: tu é cristão? Alguém já teve essa experiência? Já. Por quê? Por nossas atitudes. Essa semana eu acompanhei uma pessoa no hospital e quando eu cheguei lá, que eu vi aquele monte de gente, eu disse na hora: eita, que lugar bom para falar de Jesus. Aí a primeira coisa que eu pensei, aí a pessoa disse: é mesmo. E quando nós, olha que experiência tão simples, mas tão maravilhosa. Quando nós sentamos lá no banco, tinha um papel no chão, um documento. Aí a pessoa que estava comigo pegou o papel, viu o nome, eita, alguém deixou cair. Quando eu for para lá, para o lugar que ela ia fazer a fichinha dela, eu entrego à funcionária, porque com certeza essa pessoa vai lá dizer que perdeu o papel. Aí ela saiu para ir... Não, antes dela sair, aí 2 moças foram chegando e sentaram do lado da gente. Eu nunca vi essas moças, eu não sabia o nome delas. Aí eu fiz assim, bati no braço dela. Bom dia, licença, teu nome é... E disse o nome que tinha no papel. Você é fulana? Fulana de tal? Ela disse: sou. Olha que coisa de Deus, amado. Aí eu disse: você deixou esse papel cair. Aí ela disse: eita, nem percebi, muito obrigada. E a gente começou a rir, né? Eu disse... Aí, amados, eu não abri a Bíblia para ela, eu não falei, olha lá, João 3,16, não. Eu fiz assim, tá vendo? Isso é o amor de Deus e o cuidado de Deus pela sua vida. Que Deus maravilhoso, não é? Como Deus é bom fazer a gente encontrar o papel que você perdeu, o resultado dos exames dela, né? Que ela precisava, e ainda a gente tinha que encontrar, que coisa de Deus, não é? E a pessoa que estava do meu lado também disse a mesma coisa. Rapaz, foi Deus... Amados, nessas simples atitudes, a gente falou de Jesus para ela. A gente não abriu a Bíblia, não disse: olha, você vai para o inferno, não aceita. Não, mas nós mostramos o cuidado de Deus, o amor de Deus pela vida dela.
Em poucos minutos chegou um irmão em Cristo e começou a pregar o evangelho, entregando folheto. Amados, que coisa linda quando a gente vê isso, as pessoas anunciando Jesus em todo lugar. Para onde a gente for, se a gente vai numa pizzaria, se a gente vai no supermercado, onde a gente chega, nós temos a oportunidade de cumprir o ID do Senhor Jesus. Amém? Não só dentro da igreja, nós precisamos sair, a igreja precisa sair das quatro paredes. Eu gostei muito do exemplo que Carol deu, Carol Coutinho, ela ministrou domingo aqui, ela deu o exemplo do jogo, né, de futebol. E ela disse que aquele intervalo, daqueles 15 minutos, né, onde o técnico traz os jogadores para perto, ali ele está fazendo o quê? Dando as instruções. Aquele jogador, camisa número tal, faz isso, tu fica no pé do outro, e por aí vai, né? Que eu não sei explicar bem como é que funciona. Mas ali é um tempo de treinamento. Esse tempo, esses 15 minutos, onde eles descansam um pouco, bebem uma aguinha, recebem instruções, é o tempo de treinamento. É o tempo que nós estamos aqui na igreja. Não foi assim, Ana, que ela explicou? E é o tempo que a gente está aqui, nós estamos bebendo uma aguinha, lendo a palavra, ouvindo alguém falar, nos enchendo da palavra, e saímos, e temos mais 45 minutos lá fora. Antes do intervalo tem 45, depois do intervalo tem mais 45, e às vezes, quando necessário, ainda tem uma prorrogação, né? Aleluia! Tem gente que está vivendo o tempo de prorrogação. Deus é tão misericordioso que quando a gente não consegue cumprir nos 45, ainda vem uma prorrogação, para que a gente cumpra, amado, o ID do Senhor, para que a gente cumpra, fale do amor de Deus, reconcilie o mundo com o Senhor. Nós fomos chamados para isso, nós fomos salvos para isso. Aleluia, alguém um dia orou por mim, alguém um dia orou por você, e é por isso que nós estamos aqui, nós precisamos fazer o mesmo, cumprir, amados, o ID do Senhor Jesus, amém? Aleluia, e lá eu falei do Ministério da Reconciliação, mas não li, não foi? 2 Coríntios, no capítulo 5, se você quiser abrir, aleluia, versículo 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Deus nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, eu não tenho nenhum chamado, eu não tenho nenhum ministério. Você tem. Todo filho de Deus tem o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Do ID. Reconciliar o mundo com Deus. Anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Dizer às pessoas que tem um Deus que ama, que tem um Deus que cuida, que tem um Deus que se preocupa com ela. Mostrar, amados, que existe sim o inferno. Tem pessoas que não gostam nem de usar esse nome. Que é isso? 2 caminhos. A Bíblia fala que existe 2 caminhos. A porta estreita e a porta larga. E tem muita gente se esbaldando na porta larga, sem entender, nem saber que existe a porta estreita para poder chegar no céu, amado. E ninguém vai chegar no céu sem nascer de novo. E nós não podemos ficar de braços cruzados enquanto nós temos multidões indo para o inferno. Eu não lembro agora a estatística, o número, mas eu já ouvi numa conferência, não sei, algum evento lá na sede, alguém disse a estatística por minuto. Não é por dia, 24 horas, não, por minuto. Quantas pessoas vão para o inferno? Isso é sério, irmão, porque depois que vai para o inferno, não tem mais como sair de lá. Não tem mais jeitinho brasileiro. Aqui na terra tem muito arrumadinho, muito jeitinho, né? Se tu conhecer fulano, pede a ele, né? Dá uma gorjeta. Não, no inferno nem no céu, não tem jeitinho brasileiro. Só vai para o inferno quem não nasceu de novo. E só vai para o céu quem nasceu de novo, quem tem uma vida de piedade, quem tem uma vida santa que agrada ao Senhor. Aleluia, então nós precisamos ser sérios com as coisas de Deus. Aleluia. A igreja, o evangelho é isso, irmãos. Nós estamos aqui na terra ainda para isso, para reconciliar o mundo com Deus. Sabe, essa missão da grande comissão não é para o grupo de evangelismo, não. Não é para os missionários, não. É para a igreja, é para mim e para você. Diga assim: eu sou chamado por Deus para ser um ministro da reconciliação.
Todo crente nasceu de novo, ele tem esse chamado da reconciliação. Os 5 dons ministeriais é outra história. Uns são profetas, uns são evangelistas, uns são mestres, apóstolos, mas o ministério da reconciliação é para todo filho de Deus. E nós não podemos deixar de cumprir esse ministério. Cabe a mim, cabe a você anunciar Jesus. Entrou no Uber, fica procurando uma oportunidade, um jeitinho de falar alguma coisa do Senhor. Nem que seja, vai na paz, Deus te abençoe, o Senhor te livre de todo mal. Amém? Nem que seja isso, abençoando a vida daquele motorista. Entrou no supermercado, fica assim, ó, feito um caçador, procurando uma oportunidade de orar por alguém, de dizer, Jesus te abençoe, ei, Jesus te ama. Fica sensível, amados, porque você é uma pessoa que carrega o Espírito Santo. A gente não sabe fazer tudo, não. Nós não sabemos pregar, não. Nós não sabemos fazer nada. Sabe que até para respirar, a gente só respira, porque nós temos o fôlego de vida dado por Deus. Então, não se preocupa em ser um pregador, porque Ele te capacita, Ele me capacita. Tenha só a preocupação, entenda a preocupação. Tenha só o cuidado de estar fazendo aquilo que Jesus te chamou para fazer. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo com muitas coisas. Perdendo tempo com muitas coisas. Quando necessário, o principal, o alvo de Cristo, o coração de Jesus bate por vidas. Aleluia! Se nós pudéssemos ouvir as batidas do coração de Deus, sabe que batidas são essas? Vida, 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 o tempo todo, o coração de Deus bate por vidas. Aleluia! E nós somos cooperadores de Deus, Ele conta conosco. Se não fosse para isso, a gente já tinha partido, aceitou Jesus, era arrebatado. Não, mas não é assim. Aceita Jesus, fica aqui na terra, se preparando. Lembra dos 15 minutos? Se preparando, recebendo a palavra, conhecendo mais, recebendo instruções para ir lá fora. Aqui dentro está todo mundo salvo, amados. Mas lá fora tem tanta gente perdida. Quer um lugar bom para evangelizar? Vai no hospital. Como tem gente ali sofrendo. E como tem gente ali sensível, querendo uma oração, querendo uma palavra, querendo receber algo. Teve uma época da minha vida, tá funcionando, tá? Teve uma época da minha vida que eu morava em Recife, e uma amiga pediu minha ajuda para ficar indo no hospital com ela, visitar uma pessoa da família dela. Irmãos, as pessoas chamavam a gente assim, você acredita? Puxava pelo braço, pedindo oração. Irmã, ora por mim, porque elas estavam muito doentes. Elas sabiam que elas precisavam de um milagre. Que a medicina vai até um lugar onde pode, depois só um milagre. E é tão bom quando o médico diz, só Jesus agora, não é? Eita, porque aí Jesus entra, faz a obra completa, perfeita, e só quem pode assinar é Ele, Jesus, o médico dos médicos. Mas as pessoas, para saberem que existe essa cura, precisam de mim e de você para anunciar essa cura. Precisa de mim e de você para anunciar esse amor. Amém, amados? Não podemos ficar esperando pelos irmãos que vão para o evangelismo uma vez por semana. Os irmãos missionários. O que é que nós temos feito pelos missionários para que eles cumpram a missão que Deus confiou a eles? O que é que nós temos feito? Temos sequer orado por eles? Porque a gente aprende, né, que uns vão e outros ficam segurando a corda, né? Uns vão indo, outros vão contribuindo. A gente não aprendeu isso, não foi? Outros vão orando. Eu estou contribuindo. Eu estou orando por quem está indo. Outro exemplo que eu gostei muito da administração de Carol Coutinho. Outro exemplo que ela deu, maravilhoso. Eu até estava comentando com o Pedro hoje de manhã. Que uma vez eu até falei aqui na igreja, mas eu falei em bolsa, ela falou em vestido. Quem estava aqui domingo à noite? Vocês lembram que ela falou que viu um vestido por R$3.000? Quem lembra disso? Ela estava andando no shopping, lá em João Pessoa, e tinha um vestido de R$3.000, não foi? E ela lembrou da missionária Iracelma, que passou um tempo aqui conosco,
que Iracelma, conversando com ela, ela foi lá na África, onde Iracelma está. Iracelma tem um projeto com crianças e ela disse que Iracelma compartilhou com ela que 2.000, eu não lembro o quanto, menos de 3.000, ela conseguia alimentar aquelas crianças por um mês, não foi assim? Por um mês. Oi? R$ 2.500 por mês. Ela consegue alimentar aquelas crianças que muitas vezes não têm nenhum pedaço de pão mofado para comer. E a pessoa chega, um crente amado, filho de Deus, me desculpa se eu estiver andando em falta de fé. Mas um crente dá R$ 3.000 num vestido e não ter coragem de ofertar numa obra missionária, dói meu coração, amado. Eu acho isso uma baboseira. Eu acho isso uma coisa tão injusta. Nós podemos, Deus nos deu condições, se você tem condições de dar 5.000 no vestido, 3.000, 10.000 numa bolsa, porque tem lá né? Pode dar. Mas dê também para a obra missionária. Dê também para quem está indo fazer. Às vezes, para quem está indo cumprir o ID, a gente dá R$ 1, chorando, achando ruim. Às vezes, até soltando gracinha. Sabe, amados, se nós, como igreja, contribuíssemos, fizéssemos a nossa parte, financeiramente falando agora, fôssemos fiéis nos dízimos e nas ofertas, não tinha pessoas vendendo água mineral nos sinais para cumprir o ID. Não precisava a igreja estar vendendo água no sinal, no sol quente, para cumprir o ID do Senhor, porque seria suficiente aquilo que a Bíblia diz sobre dízimo e oferta. Se nós cumpríssemos, a igreja teria, sim, condições de enviar pessoas, de fazer. Sabe quantos missionários voltam do campo porque não tinha alimento para dar, sustento para dar aos seus filhos? Eu conheci uma irmã em Cristo, ela partiu para a glória esse ano. Uma vez ela foi com o esposo dela para um sertão, uma cidade do sertão, e eles foram, e ela disse que uma vez apareceu um sapo. E só de pensar, me dá repugnância, eu tenho pavor a sapo. Aquele sapão velho, gordo desse tamanho, né? Apareceu na porta dela. E ela disse a mim, que ela olhou para o sapo e disse, sai daqui, viu? Senão eu vou lhe matar e vou cozinhar para comer. Dá fome, amado. É sério. E às vezes a gente tem de sobra para esbanjar e não dá uma cesta básica, não manda uma oferta para um missionário. Se der, se sobrar, não, amados. Quando nós estamos andando em amor, em linha com essa palavra, nem que seja R$ 1, mas a gente vai ter o prazer e a alegria de dar. Nem que seja um pacote de cuscuz, de arroz, de macarrão, mas a gente vai ajudar alguém a fazer aquilo que muitas vezes nós não queremos fazer. Sabe, a nossa igreja aqui, o Verbo da Vida Distrito, não sei se eu estou fugindo do tema, me perdoa, vice-pastor Lucas, depois a gente conversa. A nossa igreja aqui, Verbo da Vida Distrito, nós temos vários projetos. Tem o Pão da Vida, tem a Vida com Jesus é uma Festa, tem Espalhando Esperança, não é? Tem o Sopão Solidário, tem tanta coisa. Eu sei que não dá para a gente contribuir em todos, né? Vamos ser sinceros, né? Mas escolhe um e contribui. Amém? Amém? Oh, agora eu vou fazer como dizia pastor Bando, né? Vocês ainda me amam? Aleluia. Sabe que quando a gente ama, a gente fala a verdade. Estava conversando isso com a irmã agora há pouco. Quando a gente ama, a gente fala a verdade. Aleluia. Jesus, chamaram ele até de quê? De Beelzebu, foi? Porque Jesus, quando estava aqui na terra, ele falava a verdade. Falar a verdade não é ser ignorante, não, entenda. Existe a maneira certa de falar. Você não precisa, nem eu, ser grosseiro. Ah, meu jeito é esse. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você não é Gabriela. Você é nascido de novo. Você tem o fruto do Espírito Santo dentro de você. Amém? Então, Deus nos ensina a falarmos com as pessoas. Não precisa ser com grosseria, mas falar a verdade em amor, com educação e com amor. Amém? Aleluia. Então, é um chamado divino. Diga comigo, é um chamado divino para cumprir uma missão. E que missão é essa? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Nós somos embaixadores de Deus, amados, anunciando ao mundo
a mensagem da reconciliação do próprio Deus. Eu já li, né, 2 Coríntios 5,17. Diga assim comigo: eu sou embaixador de Deus, anunciando ao mundo a mensagem da reconciliação do próprio Deus. Amém? E para fazer isso, nós temos a ajuda do Espírito Santo. Amém? Nós não fazemos isso sozinho, ele nos capacita, ele nos ajuda. Lá em João, capítulo 16, João 16, versículos 7 e 8, diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Olha que coisa linda. E quando ele vier, ele quem, amado? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, nunca esqueça que quem tem o poder de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O nosso papel é ir pregar o Evangelho, mas quem convence é ele. Às vezes as pessoas ficam frustradas: eu não vou mais não, porque eu saí para evangelizar, ninguém aceitou Jesus. Ei, você fez a sua parte. A parte de Deus é certa que ele vai fazer. Tem um versículo que diz: uns plantam, uns regam, outros colhem. Tem pessoas que aceitaram Jesus com a minha pregação, com o meu ide, mas que antes de eu chegar até ela, pessoas falaram para ela lá atrás. Pessoas oraram pela vida dela. Eu cheguei na hora do gol, né? Não é assim no jogo? Passa para um, passa para outro, não sei o quê, direita, esquerda, lá vai, lá vem. Aí tem o cara que faz o gol, que aí ele não faz nada, não sua nem a camisa, mas ele é tão bom de fazer gol, que a bola chega para ele, ele faz, pum, entrou, gol! Mas ele só fez botar a bola lá dentro. Mas até a bola chegar nos pés dele, vários jogadores suaram a camisa. É assim no reino de Deus, amados. Não se preocupa se você não sabe falar bem, se você não sabe cantar bem. Eu não estou nem aí que eu não sei cantar bem. Deus, Luizinho disse a mim que tem um filtro no céu, que meu louvor chega lá perfeito, pastor Rodrigo. O seu também chega lá perfeito. Aleluia. Então, amados, se você é centroavante, quem faz o gol? Centroavante, né? Estou entendida. O centroavante, eu só assisto o jogo na Copa. O centroavante que faz o gol, mas até chegar nele, nos pés dele, a bola passou por vários. Eu já joguei futebol, viu, gente? Passe-me, mas... Eu não sabia de nada, era só para rir, só para brincar. As minhas colegas diziam: a gente vai jogar para engordar. E eu era dessa finurinha, elas diziam: tu joga para engordar, Penha. E a gente para emagrecer, elas jogavam para emagrecer. E eu jogava só para dar risada mesmo, fazia mais rir do que jogar. Mas isso faz o passado, né? Quando eu era adolescente, era brincadeira de criança, né? Então, amados, o reino de Deus é assim. Uns pegam a bola, joga para o outro, que jogou para o outro, que faz aquele drible lindo, né? Quando vê, chega nos pés da pessoa certa. O reino de Deus é assim. Se nós entendêssemos isso, não havia competição em nosso meio. Não havia disputa, não havia inveja. Não, amados, Deus chamou alguém para cantar, não fui eu. Deus chamou alguém para ir pregar. Deus chamou alguém para tocar bateria, Deus chamou alguém. Mas sabe, o ministério da reconciliação é para todos. Não é para alguns, é para todos. Então, não existe disputa no reino de Deus. Sabe por quê? Porque a corrida, a carreira é individual. Aleluia! Eu escutei isso uma vez e eu nunca esqueci. Não deve haver disputa no reino de Deus, porque a carreira é individual. A carreira de Eugênia é individual, a minha é individual. Eu não preciso competir com ela tem que fazer a parte dela e eu a minha. Aleluia, amados. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia, que coisa linda é o Evangelho. Quando a gente compreende a vontade de Deus, os planos de Deus. Então, nós não fazemos o ir só, nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos outro recurso maravilhoso, que é a oração. Precisamos, antes de anunciar, orar. Aí pronto, quando a gente ora, o Espírito Santo, era isso que faltava, né? Tem alguém orando. Você às vezes nunca vai
para um campo missionário, mas se seu joelho está dobrado, orando por um missionário, você está lá. Eu estou lá no Japão faz anos. Desde que Jussier e Joanice foram para lá, que eu fui com eles, orando pela vida daquela família. Quantas pessoas oram por Jussier e Joanice? Irmão, você sabe, 2 nordestinos chegar lá no Japão sem saber falar japonês, com 2 crianças, é muita fé, irmão. Eu digo assim, é uma fé. Pense, eu digo, rapaz, teu nome está lá na galeria da fé, lá em Hebreus 11, porque é muita fé. Chegaram lá com 2 crianças, sem saber falar japonês, sem recursos, deixaram emprego aqui, deixaram tudo. E hoje, irmãos, no Japão, eles não gostam nem de brasileiro. Eu vi uma reportagem que diz que, faz muitos anos, tem alguns japoneses que consideram brasileiro como cachorro. Os filhos dele, Josué, aquele menino, quem conheceu Josué, que veio para aqui esse ano, né? Que é uma bênção, aquele menino, uma bênção nas mãos do Senhor. Josué apanhou na escola por ser brasileiro, quando era criança. E hoje, irmãos, ter rema no Japão, eu acho isso um milagre espetacular. Ter mais de uma igreja, se eu não me engano, são 3 igrejas no Japão, o Verbo da Vida, viu? Fora as outras que existem. Eles falam fluentemente o japonês, Josué e Caleb, os 2 irmãos. Traduzem os brasileiros que vão para lá pregar, ensinar no rema. Traduzem os pais, porque os pais aprenderam assim, mas não dominam como eles. Hoje são 2 jovens, 2 homens de Deus. Irmãos, eu não tenho coragem de ir para o Japão, mas eles foram obedecer. Então, o mínimo que a gente pode fazer é orar por eles. É o mínimo. Estou dando o Japão como exemplo, mas tem países aí onde a igreja é subterrânea. A Nigéria, nós temos orado pela Nigéria. Cristãos estão sendo mortos, amados. Não é 1 nem 2 cristãos que estão morrendo, não. São famílias, milhares, só porque estão falando de Jesus, porque nasceram de novo. E eles não abrem mão de Jesus. E são mortos. E nós aqui temos liberdade para vir para a igreja o dia que quiser, a hora que quiser. Olha quanta cadeira vazia. Sabe por quê? Porque é muito fácil. Talvez se apertasse o nó um pouquinho, o povo despertasse, não era? A sala de oração fica aberta aí, direto, para quem quiser vir orar. Mas às vezes a gente só ora quando a gente está passando por tribulação. Aleluia. Então, todo crente recebe a missão de pregar o evangelho. Diga assim, eu recebi a missão de pregar o evangelho. A grande comissão é a ordem que Jesus deu para ir fazer discípulos em todo o mundo. A grande comissão é isso, amados. É a ordem que Jesus deu para ir fazer discípulos em todo o mundo. Temos a responsabilidade de anunciar o evangelho. A consciência que somos a luz do mundo. Eu queria falar um pouco sobre isso. Sabe, quando nós temos a consciência que nós somos a luz do mundo. Lembra do exemplo do quarto escuro que eu dei? E a luz, e quando chega a luz, quando a gente acende, clareia. Quando nós, como crentes, filhos de Deus, temos essa consciência que nós somos a luz do mundo, o mundo está em trevas. A Bíblia fala isso, que o mundo está em trevas e nós somos a luz do mundo. Você pode imaginar um estádio, quando apaga tudo, fica só aquelas luzinhas do celular assim, né? Às vezes até na igreja grande faz isso, apaga tudo, né? Fica só aquela luzinha. Nós somos assim. O mundo está em trevas e nós somos a luz desse mundo. O mundo não está num caos pior, porque a luz ainda está aqui. O que tem sustentado o mundo em pé ainda é a igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, desmantelo vai ser grande aqui na terra, viu? Aí vai começar a grande tribulação, e aí é outra história, é outro tema. E nós precisamos ter essa consciência, que nós somos a luz do mundo. E a função da luz qual é? Hein? Iluminar, trazer luz, lançar luz onde há trevas. A função da luz é essa, é iluminar, trazer luz. Amém? Quando a gente lembra o preço que Jesus pagou naquela cruz,
Ai, irmãos, nós somos devedores disso. Nós somos devedores de anunciar o Evangelho por causa do preço que Jesus pagou. Naquela cruz, ele não morreu só por mim, nem só por você, não. Foi pelo mundo, foi pela humanidade. Ele fez a parte dele e ele deixou com a gente. Lembra do exemplo da bola? A bola chegou no nosso pé. A responsabilidade de chutar, fazer o gol é nossa agora. Somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que iluminar o mundo. João 4, eu vou ler para vocês. É bem conhecido esse versículo, mas eu me lembrei dele. Estava na formatura ontem, aí me lembrei dele. Por alguma coisa que alguém falou lá, eu nem me lembro mal o que foi. Aí eu anotei para não esquecer. João 4, 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Eita, tem versão diferente, né? Tem versão que diz, os campos já estão brancos. Então, o campo já está branco, amado. Nós precisamos sair do nosso conforto e falar de Jesus para as pessoas. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 13, eu vou ler para vocês, eu estou já encerrando. Meu tempo está acabando, mas eu queria ler só esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo quê? Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aí o 9 diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? É tão claro que não precisa nem falar mais nada, né? Nós somos cooperadores de Deus, pois a lavoura de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu acho bem interessante no versículo 6, aquilo que eu dei até o exemplo meu e de Eugênia, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Irmãos, uns saem para pregar, outros ficam orando, outros contribuem, mas Deus é quem salva, o Espírito Santo é quem convence, Ele é quem liberta as pessoas. E é tão bom a gente saber disso, para a gente não se encher de orgulho, achando que é a gente que cura. Não, amados, nós não temos poder para curar ninguém. Poder está no nome de Jesus. E Ele nos deu autoridade para usarmos o nome dEle. Ele nos deu, vamos dizer assim, essa transferência. Ele nos deu capacidade. Ele disse, ide. Quando Ele disse, ide, fazei discípulos, pregar o Evangelho. Ele nos capacitou para isso. No nome de Jesus, nos foi dado esse nome por herança. No nome dEle, nós podemos orar pelas pessoas e elas serem curadas. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Orar por aqueles que estão presos, eles serão libertos. Mas já nos foi dado esse poder, mas não é nosso. Nós recebemos por herança. Amém? Você recebe uma herança e deixa guardada, ou você aproveita a herança que você recebeu? Será que uma pessoa pobre de maré desse, ganha bem muito dinheiro e deixa o dinheiro guardado e fica comendo pão, cuscuz todo dia, podendo estar usufruindo daquilo, vivendo melhor, comendo do melhor da terra? Muitas vezes é assim que nós fazemos. Temos recebido essa herança e temos feito o que com essa herança? Que herança? O nome de Jesus nos foi dado por herança. Aleluia! Nós somos cooperadores de Deus. Vamos anunciar, vamos cumprir o ID do Senhor. Vamos obedecer ao Senhor, amados. Amém? Não é um pedido, é uma ordem. O coração de Deus, o coração de Jesus está nos perdidos. Amém? Deus deseja salvar a todos. Precisamos ser gratos pela salvação e fazer o mesmo com o perdido. O que seria de mim? Será que eu estava aqui na terra ainda
se eu não tivesse alguém falado de Jesus para mim? E você? O que seria de você? Então, amados, precisamos ser gratos. Lembra que eu falei da dívida de gratidão que nós temos com Jesus? Aquilo que Ele fez por nós, nós precisamos proporcionar para que outras pessoas também tenham. Amém? Ser grato por ser participante da propagação do Evangelho é honra, amados. É honra, é privilégio. Então, se sinta feliz, se sinta privilegiado. Tem pessoas que elas se sentem muito honradas porque elas têm algum cargo aí fora, grande, né? Mas você deve se sentir muito honrado porque você tem um título de filho de Deus, amado. Aleluia! Sabia que a patente é maior do que ser presidente dos Estados Unidos? Aquela Margarete foi que disse que não temia um exército, mas temia a igreja de joelho, não foi? Quando a gente tem a consciência do que é o poder da igreja. Lá da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, foi ela, não foi que disse isso? Foi a rainha Elizabeth, primeira-ministra, não sei. Enfim, né? Ela falou isso, que ela não temia um exército, mas alguém de joelho ela temia. Se a gente tivesse essa consciência do poder que é dobrar o joelho, orar, do poder que é sair das quatro paredes e anunciar, não se preocupe, irmãos. Tem pessoas que querem ficar tristes e frustradas porque não aconteceu nada. Mas uns plantam, outros regam e Deus é quem dá o crescimento. Outros colhem e Deus dá o crescimento. O evangelismo saiu para evangelizar. Ninguém aceitou Jesus hoje. Mas sabe que é uma plantação evangelizar? A igreja está plantando quando alguém sai para evangelizar. Aí, pode não ter recebido Jesus naquele momento ali. Mas vai chegando, porque uns plantaram. Aí Deus manda pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste. Uma igreja que não ora e não evangeliza é uma igreja morta. A igreja do Senhor precisa fazer essas duas coisas, orar e evangelizar. Amém? Amém? Ou vocês ficaram tão quietinhos agora? Aleluia. Precisamos fazer essas duas coisas. Lá em João 3,16, eu já falei isso, né? Ele amou o mundo de tal maneira. Eu tenho 1 minuto e 58, viu? Ele amou o mundo de tal maneira. Paixão por almas. Muitos estão indiferentes à grande comissão. Mas nós não podemos estar indiferentes a algo que pulsa o coração de Deus. Lembra do exemplo que eu dei? Do coração de Deus pulsando, batendo por vidas. Então, nós não podemos ser indiferentes, irmãos. Não podemos ser indiferentes. Eu creio e eu espero que essa palavra tenha despertado a minha vida, tenha despertado a sua vida, a vida daqueles que estão ouvindo em casa agora, dos que vão ouvir depois. Sabe, uma vez o Senhor tratou algo no meu coração. Sabe a palavra poderosa qual é? Sabe qual é a ministração poderosa, amados? Sabe qual é? Quem quer saber? Não é aquela que as pessoas correm, que é bom demais, eu gosto, né? No meu ritmo eu corro ainda. Não é aquela que as cadeiras voam, não. A ministração poderosa é aquela que traz mudança na nossa vida. Aleluia. E eu quero mudar nessa área, eu quero cumprir o ídolo do Senhor, e eu sei que você também deseja cumprir. E eu queria só ler esse versículo para encerrar, Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Olha que coisa linda. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Com esse versículo eu encerro. Mas em nada tenho. Eu queria que vocês lessem comigo, pode ser? Repete comigo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Então, não tenha a sua vida por preciosa.
Não tenha penha a sua vida por preciosa, contanto que eu cumpra, contanto que você cumpra, com alegria. Tem esse detalhezinho aí, viu? Com alegria, a carreira e o ministério. Que ministério foi esse? Da reconciliação. Amém, amados? Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida poderosamente. Que você saia daqui hoje aceso, incendiado, para cumprir o ídolo do Senhor. Essa grande comissão. Amém? E hoje foi só o começo. Os próximos domingos vem mais, né, pastor Lucas? Então sejam abençoados em nome de Jesus.